Olá pessoal, estou aqui novamente para fazer um vídeo referente às diretrizes curriculares nacionais, de forma especial as diretrizes para a educação infantil. Tenho falado constantemente que as diretrizes ela é um documento mandatário para todas as entidades de educação infantil. Elas foram feitas em 1999, foram revisadas em 2009, então é um documento que está aí já há 20 anos, mais de 20 anos, né, para que nós possamos utilizá-los em nossas práticas diárias, tanto nas escolas quanto fora das escolas também. Então são documentos que norteiam o trabalho dos professores dentro de uma sala de aula. E elas trazem que a educação infantil, a criança se desenvolve através das interações e das brincadeiras. E todas essas brincadeiras, elas têm que ter um propósito, elas têm que ter um objetivo e deve ser ofertada através de diferentes experiências, diferentes linguagens. Então, o que são essas linguagens? Eu já comentei com vocês que as expressões as crianças têm diversos tipos de expressões. Já comentei que ela tem que ter um conhecimento de si próprio, se diferenciar do outro. E nesse momento eu vou falar hoje sobre as narrativas, a importância dos gêneros textuais na vida da criança. Desde bebezinha, a criança tem que ser imersa a diversas experiências que proporcionam a ela o contato com a linguagem escrita, a linguagem falada, a linguagem visual e a junção dessas três, tá? Então, o que seria essa linguagem, né? Esse gênero falado, essa linguagem falada? É praticar a conversação com a criança, ouvir música, cantar, contar e ouvir histórias, brincar com jogos de regras, com jogos de imitação, ver programas de TV. Também é importante ver filmes, assistir vídeos. Isso tudo faz com que a criança ela tenha contato com a linguagem falada, tá? Então, é importante que a gente tenha sempre, desde bebezinho, uma conversa com a criança, manter o contato o tempo todo com essa criança, interagindo, conversando, expressando as ideias e opiniões, tá? Mostrar para ela diferentes tipos de música, porque ela vai estar ouvindo, ela vai estar escutando essas musiquinhas, e isso tudo ajuda ela a desenvolver essa linguagem falada, tá? Contar e ouvir histórias, então a gente pode contar histórias para a criança em diferentes momentos, em diferentes contextos, pedir para essa criança também recontar. É muito importante a criança recontar as histórias que são faladas para ela. E além de tudo também, né, quando a criança já é um pouquinho maior, a partir dos 2 anos, aí até antes, às vezes tem alguns jogos com regras. Os jogos com regras são importantíssimos, faz com que a criança ela se desenvolva também, ela tenha esse contato com as regras, com o que pode, o que não pode, e ela vai desenvolvendo também esse aspecto. Assistir, né, vídeo, assistir músicas, ter contato com a TV também. Às vezes a gente acha que não é bom, mas isso faz com que a criança também se desenvolva muito com esse contato. É lógico que tudo em excesso não faz bem. Então a criança ela tem que ter o contato com a TV, assistir programas, ouvir música, ouvir vídeos, filmes, mas isso tudo tem que ter um limite. Então nós não podemos deixar extrapolar, ficar o dia todo em frente a essa TV, porque também aí já é excesso, e tudo que é excesso não é bom, tá? Outra questão é o gênero textual, né, escrito, a linguagem escrita. É importante que a criança tenha o acesso a livros desde pequeno. Então, a gente deve oferecer livros de pano, livros de plástico. O bebezinho, quando está na banheira, a gente entrega para ele um livrinho de plástico e ele vai manusear aquele livro, ele vai folhear, ele vai ver os objetos. Isso tudo já é uma forma da criança já estar em contato com a língua escrita, com essa linguagem, com as letras, com as palavras, e
desde novinha, ela tendo esse contato, vai ser mais fácil dela desenvolver essa questão escrita. Então, esses ambientes impressos, é importante que tenha livros, cartazes, letras, dentro de uma sala de aula, né? Uma sala de convivência infantil, no caso das creches também, ou até mesmo em casa, no quartinho do bebê, do quartinho da criança. É importante disponibilizar cartaz, letras do alfabeto, revista para a criança estar folheando o tempo todo, ou então até mesmo esses livrinhos, né, que eu falei, tem livros de pano, tem livro de plástico, tem livro de papelão, tem livro com imagem, tem livro tridimensional, né, daqueles que tem as imagens, então, de forma bidimensional, tridimensional, então isso ajuda a criança a ter esse interesse pela linguagem escrita também, tá? Outra questão, outra linguagem também que deve ser trabalhada é a visual. Então, o contato que a criança tem com imagens, desenhos, essas construções tridimensionais, que são esses livros que são muito interessantes para as crianças, tá? Ilustrações, os retratos, às vezes assim, eu tenho o costume muito de fazer releitura, mostrar um quadro, uma imagem, então esse contato também faz com que a criança desenvolva, né, esse gênero textual que é essa linguagem visual. Isso é muito importante também, essa ilustração, essas imagens, essa animação, até mesmo em TV, quando ela assiste filme, quando ela assiste algum desenho, ela está tendo esse contato com a linguagem visual, e isso faz com que ela se desenvolva também. Muito importante esses momentos com ela, tá? E nós podemos também fazer a combinação dessas três linguagens. O que seria essa combinação? Essa interação, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que o computador, o celular, a TV, a criança, não é bom para a criança. Mas não é bem assim, é o que eu disse a princípio, no início. Tudo que é em excesso é lógico que não é bom, mas a gente pode combinar também, fazer a combinação dessas três linguagens em uma só. Então, a visual, a escrita e a falada. Então, quando eu possibilito essa conjunção dessas linguagens, né, vai fazer com que a criança desenvolva esses três aspectos de forma integrada. Então, é importante a gente oferecer, pode ser ofertado histórias através de recursos midiáticos? Lógico, nós podemos pegar vídeos do YouTube, nós podemos pegar música, e a criança ela vai estar também desenvolvendo essas linguagens através das telas, tá bom? Então, ele também é importante, também ajuda, também faz com que a criança se desenvolva. Mas lembrando, como eu já disse, nada em excesso, nós temos que ter sempre um limite. Um limite para a criança ficar em frente à TV, um limite para ficar em frente ao computador ou celular, um limite para brincar, ela tem que ter uma rotina. Toda criança, toda pessoa no geral, nós precisamos de rotina, saber o horário do banho, saber o horário que ela tem que comer, o horário que ela pode brincar. Então, de nada adianta também trabalhar todas essas linguagens se não existir uma mediação crítica do professor, do pai, de quem tiver com essa criança. Então, sempre é bom a gente estar passando um programa, passando um filme, passando uma atividade, mas tendo uma intervenção crítica, mostrando para a criança que não é tudo que ela pode acreditar, que nem sempre o que está passando no desenho, por exemplo, é uma coisa boa, ou ensinar que é uma coisa legal, ou então que não é legal. Então, sempre é importante ter a interação de um adulto com essa criança para mostrar para ela o certo e o errado, tá? Então, tenho em mente que essa questão é importantíssima. Sempre a criança ela não se desenvolve sozinha, ela não brinca sozinha, ela não desenvolve, ela até brinca sozinha, mas sempre nesse momento que ela está brincando sozinha, ela está construindo também algum conhecimento. Mas é muito importante que essas interações aconteçam para que ela se desenvolva de forma mais rápida, para que ela se desenvolva tendo a mediação realmente mais crítica, porque essa criticidade da criança ela vai se desenvolver apenas com a ajuda de um adulto.
Então, olha, voltando aqui, algumas questões importantes que nós precisamos, nós podemos trabalhar, né, e ter dentro da sala de aula ou dentro da nossa casa mesmo. Eu já falei, né, os livros de pano, de plástico, de papelão. É importante também ter um baú ou então tapete para que a criança possa ter um espaço aconchegante. Então, deixar ela brincar num tatame, num tapete, aqueles tapetes com letras são interessantes. Ter um baú, e nesse baú ter vários objetos, vários livros, várias letras, para que ela possa manusear também e ela possa, nesse manuseio, né, ela se encontrar, se identificar com aquilo que ela gosta. Então, construir caixas com personagens. Então, a gente pode construir fantoches, dedoches, palitoches, construir mesmo, até mesmo teatro, né? Aquela caixa em que a gente faz o teatrinho com a criança. Então, fazer os dedochinhos, mostrar para ela as personagens, né, que tem dentro da história, criar juntamente com ela. Os palitoches são muito fáceis, é pegar um palitinho, a criança faz um desenho do jeito dela, então, muito interessante. Contar a história assim com alguns recursos simples. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, eu pego um lenço vermelho e através desse lenço a criança ela já imagina o chapéu da Chapeuzinho, né? Ou então Chapeuzinho Amarelo, pegar um pano amarelo, ou então até mesmo papel amarelo, isso tudo faz com que a criança possa imaginar, né, dentro da história com alguns recursos simples. Manipular livros é muito importante, deixar a criança manusear, ela apontar o desenho, ela apontar as letras, ela virar as páginas, porque isso já vai fazer com que ela se desenvolva, vai crescendo já com esse hábito. Sempre, né, não esqueça, é importante a mediação do adulto. O adulto tem que estar do lado ensinando, mostrando certo, errado, os passos para que tudo aconteça da melhor forma. Envolver, sempre que for contar alguma história para a criança, é interessante que a gente envolva ela nessa história. Antes da história, a gente pode mostrar, por exemplo, alguma palavra mágica, ou uma musiquinha, que todas as vezes que ela ouvir aquela música, ou aquelas palavras mágicas, ou então criar um ambiente para a história, tá? Então a gente pode criar, hoje é o dia da história, então no dia da história eu acendo uma vela, então já sei que naquele momento a criança já tem que estar preparada para ouvir essa história. Ou então cantar uma musiquinha antes da história, então a criança também ela já vai sabendo que aquele momento é o momento dela estar preparada para ouvir aquela história. Também pedir para ela recontar, isso é importantíssimo, que trabalha a oralidade. Então, ela ouve a história, depois ela reconta. Ou então, dramatizar, a dramatização também, ela faz com que a criança compreenda melhor a história. Ela conta, ela vê o seu ponto de vista, mostra o seu ponto de vista de acordo com aquela história, né? Então, quando ela dramatiza, às vezes ela coloca também o seu modo de ser, o seu jeito de ser, isso é muito importante para o professor. Criar a história, deixar a criança criar a sua própria história, então ela pode usar vários personagens de diversas histórias, isso também é importantíssimo, muito interessante para a criança, tá? E modificar o jeito de contar a história. Então, um dia eu conto debaixo da árvore, um dia eu conto no tapete colorido, outro dia eu leio só a história, outro dia eu conto com palitos, outro dia com dedoches, fantoches, outro dia a gente vai para o pátio. Existem várias formas de estar contando essa história, debaixo no parque, né? Então são vários, a gente tem que aproveitar e todos os recursos para a gente estar modificando, porque quanto mais a gente modifica a nossa prática, quanto mais a gente modifica a forma de ensinar, a forma de proporcionar todos esses objetos para as crianças, maior será o seu repertório, a sua riqueza de repertório.
Então, isso também é muito importante. Então, cabe aí a criatividade de cada educador, de cada professor, de cada pai, mãe, que está lidando com essa criança todos os dias. Então, a criatividade, a mediação é muito importante nesse momento também, porque é através disso que a criança se desenvolve cada vez mais e melhor. Então, por hoje é isso. Aproveita e se inscreva no canal, deixa o seu like e até a próxima. Um abraço a todos.